Tem alguns números do Pedro aqui que eu acho que é legal a gente passar pra galera. Por quê? Não adianta a gente só falar, o Pedro, ele é muito bom. Não, a gente tem dado pra isso, né? A gente tem dado pra fundamentar o que a gente tá falando. Em 2020, Pedro teve 54 jogos, 25 como titular e fez 23 gols e 3 assistências. Em 2021, ele já tem menos partidas, né? Menos jogos, são 46. 24 jogos como titular, 18 gols e 7 assistências. E em 2022, ele teve já 34 jogos na metade da temporada. Legal. Né? Então, já tem muitos jogos do Pedro entrando. Como titular, a gente já tem menos jogos do Pedro como titular, mas eu ainda acredito que o Pedro possa render mais do que a gente tem de oportunidade. Teve 13 jogos como titular e já com 9 gols. Legal. Então, assim, eu sinceramente acho que o Pedro, ele precisa de mais oportunidades. Concordo. E uma coisa que eu ouvi do próprio Tite da seleção. O Tite falou, eu quero ver o Pedro jogando mais. Eu preciso ver o Pedro jogando mais, até para poder dar a oportunidade a ele. Então, assim, óbvio que para a seleção brasileira é um outro patamar. Mas quando a gente fala de oportunidades ao Pedro na equipe, fala muito também do que o Pedro pode desenvolver. E ele pode desenvolver muito mais. Concordo. Lembra que eu falei no começo que tinham 3 times? O time de amanhã, que eu acho que o Dorival vai. O time que eu iria amanhã, o time ideal para a temporada. Meu time ideal para a temporada, para o futuro, tem o Pedro. Só que amanhã, como a gente tem um 1-0... Como amanhã a gente joga contra um time muito veloz, joga muito pelas pontas, eu acho que amanhã faz sim sentido jogar com o Marinho. Mas no meu time ideal, em vez de Marinho pela direita, tem o Gabi e é o Pedro aqui na frente, um pouquinho à frente. Então são 3 times, como eu falei. O meu time ideal para a temporada, o meu time ideal para amanhã e o que eu acho que o Dorival vem amanhã. Amanhã, o meu time ideal não teria o Pedro, por essa característica do Tolima de jogar de maneira muito veloz, sobretudo pelas pontas. Por isso seria um pouco mais cauteloso, ainda mais tendo 1-0 pro nosso lado, e viria com o Marinho. Mas meu time ideal pro resto da temporada, claro, tem o Pedro na frente do ataque e obviamente que tem o Cebolinha também na esquerda, no lugar do Lázaro. Em relação ao comentário do Cicinho, em relação ao Vidal, a gente veio aqui realmente no caminho debatendo um pouquinho a posição na qual o Vidal poderia jogar. Eu acredito que pela idade do Vidal ele não jogaria de primeiro volante, aliás jogou pouco nessa posição ao longo da carreira. Acho que ele jogaria nessa segunda linha, nesses 2 8 que o Dorival tanto gosta. No entanto, se o Dorival de fato for jogar com Everton Ribeiro e Arrascaeta dito como os 2 8, acho que o Vidal vem para brigar por posição nessa posição. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, teve muita gente que me falou o seguinte, pô Arnaldo, você no último programa escalou lá o 11 ideal e não tinha o Vidal, o que faz agora? Vai ser um problema? Claro que não. A gente joga 3 competições, a gente tem cartão, a gente tem suspensão, a gente tem lesão, a gente tem cansaço. É ótimo ter o Vidal nesse elenco para poder brigar por posição nesse meio. E claro, se ele for eventualmente ser titular, que seja por mérito e não pelo nome. Mas obviamente que embora a gente tenha um time já muito bom sem ele, pode ficar ainda melhor com ele e com outros que podem vir a chegar nos próximos dias aí no Flamengo. Expectativa, né? Até porque ele vai já... Quando é que vai ser a data das quartas de final? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Quando? 2 e 3 de agosto. Então, já vai estar liberado para poder atuar. Lembrando que é a partir do dia 18 de julho que ele joga, né? Então... tá vazando aqui um pouco. Tá vazando, tem que desligar esse aí da tática. Tadinho. Não, a gente já mostrou a tática, acho que eu vou fechar aqui então. Então, ele já vai poder estrear no dia 2 de agosto, né? Se for realmente 2 de agosto. Agora, se for, porque 2 ou 3 de agosto. 2 ou 3 de agosto. Então, como ele já pode estrear a partir de 18 de julho, então ele já vai estar, lembrando a galera, já vai ter um ritmo aí de jogo. Já. Porque o primeiro jogo, acho que é dia 20 contra o Juventude, se eu não me engano. Isso aí, Juventude no Maracanã. E o que acontece? O Everton Cebolinha, por exemplo, chegou semana passada. Já tá treinando com o grupo agora, então vai começar a ter aquele ritmo com o elenco. E aí, depois, a gente tem o Vidal chegando. O Vidal chega amanhã de manhã. Acompanhe, porque a gente vai fazer a chegada do Vidal. Lembrando que promessa amanhã... Promessa de chegada. Pode estar aqui acompanhando a gente o dia todo. Estaremos lá, eu e Isa, pra acompanhar a chegada do Vidal, galera. E ele vai estar no Maracanã também, hein? Imagina. Sim, só complementando Vamos ver se ele é pé quente. O que eu vinha falando aqui antes do papo entrar... Algumas pessoas estão considerando um pouco utópica essa possibilidade de jogar com Everton Ribeiro e Arrascaeta como 2 8 na frente de apenas um único primeiro volante. Alguns times, historicamente, comprovam que isso é possível. E, curiosamente, um deles é do próprio Dorival. Estava aqui falando com meus amigos que estão aqui assistindo, certamente lembram. Em 2010,
o Santos do Dorival, campeão do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, joga com meio campo pra frente que era Arouca como único volante, Marquinhos e Ganso como 2 oitos e na frente André, Neymar e Robinho. Um timaço, na época teve a polêmica do eventualmente do Neymar e do Ganso irem pra Copa com o Dunga que não foram, mas um time que era dirigido pelo Dorival, que jogou com um esquema que seria exatamente o esquema que eu tô pedindo pra ele jogar agora, com o Arrasca e com o Everton Ribeiro de hoje. Então o próprio Dorival já jogou assim. Em 2008, um pouco antes, um tal de Guardiola chegou no Barcelona e tinham 2 caras, assim, que acho que vocês não devem lembrar, chamados Xavi e Iniesta. Já viram falar desses caras? Iam ser dispensados, porque não tinham força física o suficiente para jogar futebol. Um futebol que na época era muito marcado por volantes brucutus, com a Itália campeã mundial e com o São Paulo tricampeão no Brasil, com o Muricy Ball e gol de cabeça e 1-0. E o Guardiola coloca não só os dois para jogar, como juntos, e o resto é história. E o próprio Manchester City hoje também joga com 2 oitos, inclusive com um esquema muito parecido até na frente deles, com o Haaland de 9 um pouco mais na frente, que acabou de chegar. Então acho que o próprio Santos do Dorival em 2010, o Barcelona de 2008 do Guardiola até 2012 e o Manchester City hoje comprovam que esse esquema é possível. Então eu espero de fato que ele possa fazer isso, para que ele possa ali conciliar todos esses craques, Cebolinha, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, eventualmente até o Vidal nessa rotação. Então o que a gente está pedindo aqui é possível e a história comprova isso. Só lendo aqui, Hanna, porque o Papa mandou alguns superchats pra gente, eu acho que esse você já leu do Hades, que ele fala sobre Não, ele inclusive o Papa... mandou outro agora, Pode falando me chamar de de Hades. Isso aí. E também o superchat do Hermano Lúcio falando que o áudio da gente tá baixo. Produção, o áudio tá baixo? Tá no talo, tá tudo certo aqui pra gente, na produção. Eu ia ler esse mesmo agora, ia perguntar e pedir pra galera dar esse feedback aqui, porque a gente fica acompanhando vocês. Então fala aqui se o nosso áudio vai dando esse retorno aqui pra gente acompanhar. Mas voltando aqui, pegando o gancho do Arnaldo, quando o Dorival, ele já são o quê? 6, 7 jogos que ele tá no comando do Flamengo? Acredito que sim. São 6. Mas ele tá mostrando taticamente que ele não é refém de um sistema. Não. Então isso é positivo para a equipe e desafiador pro adversário, porque ele tá surpreendendo cada vez mais. Não sei se ele vem como você gostaria. Se a gente contar o Internacional, não conta. Aquele ali então não são conta. 5 jogos Bom que pra ele tá. que não conta, né? Porque foi o jogo que ele foi pior, mas ele não conhecia ninguém ainda. Tanto não conta que o Dorival nem apresentação teve, né? Porque quando ele já tá ali na beira do campo, ele já foi, teoricamente, já foi apresentado. Então não fazia nem sentido essa apresentação. E é uma coisa que a gente vem elogiando muito bem. O Dorival tem acertado, né, Arnaldo, nas substituições. Então isso facilita também ele montar a equipe pro jogo seguinte. Sim, e acho que o Dorival ele chega no Flamengo claramente com uma postura de contenção de danos. Olha, não conheço muito bem o elenco, tô chegando agora, esse time tá bagunçado, então eu vou jogar um pouco mais fechado, um pouco mais aguerrido, para evitar um desastre. E aí ganha de 1-0, perde de pouco, joga um pouco mais feio, mas é competitivo.